Já voltamos a falar desse assunto, agora é momento de Da Porteira para Dentro com Frederico Dávila. Seja sempre muito bem-vindo, Frederico. Obrigado, Joyce. Mais um Porteira para Dentro aqui na Força do Agro para mostrar a realidade de dentro das propriedades e dos produtores do Brasil. E entendendo a realidade do produtor, o consumidor também vai ver aí o quanto é difícil ser produtor nesse Brasil, né, Frederico? E que preço alto não é culpa do produtor. É verdade. Recentemente falamos aqui em A Força do Agro sobre pirataria de sementes e soja, abordamos também a falsificação de defensivos, fertilizantes. Existe toda uma regulamentação para a compra e uso de defensivos, fertilizantes, né, Frederico? Que deve ser seguida rigorosamente. Por outro lado, existem os produtos falsificados e é um problema antigo, não é novidade. E às vezes o produtor, ele nem sabe, né, Frederico, que está comprando um produto ilegal, um produto falsificado. É o famoso terceiro de boa-fé, né, Joyce? Que compra o produto com preço mais em conta, muitas das vezes com preços bastante diferenciados do convencional, mas nunca tão distante que chegue a dar uma desconfiança. Mas ele é mais barato, né? Isso no caso dos defensivos. E no caso dos fertilizantes, agora eu queria contextualizar aqui para o pessoal que está em casa, fertilizante é a comida da planta, é o alimento, né? É a comida da planta que você coloca no solo e você nutre a planta. E defensivo é como se fosse a farmácia, né, do ser humano. São os remédios da planta, né? Aquilo que a gente costuma fazer normalmente via pulverizações. Então, você está falando de supermercado e outro você está falando de farmácia, né? Então, o fertilizante, o que nós vimos aí? Muitos casos acontecendo. O caminhão sai da fábrica, a fábrica toda regulamentada, certinha, sai carregado. Normalmente, as empresas de transporte têm o rastreador, tem um roteiro pré-determinado que o caminhoneiro motorista não pode sair daquele roteiro. E o que se descobriu foi que, dentro desse roteiro, em pátios, postos de gasolina, dentro desse roteiro que você não tem a percepção que o motorista saiu da rota pré-concebida, ele tem um esquema dentro daquela rota onde o fertilizante original é trocado por fertilizante adulterado e recebe as mesmas etiquetas, os mesmos lacres da indústria que ele saiu. O nível de sofisticação dessas quadrilhas é absurdo, Joyce. Então nós tivemos aí, principalmente durante o período da pandemia, onde o cloreto de potássio chegou a R$7.000 a tonelada. Hoje nós estamos falando ainda do cloreto de potássio na faixa de R$2.700, R$3.000. Então você imagina que chegou a 7.000. Nós vimos aí casos de brita extremamente triturada e pintada de vermelho, que é a cor do cloreto de potássio. E também vimos casos de fertilizantes fosfatados sendo trocados por carbonato de cálcio, que nada mais é do que um calcário granulado. Então, ele recebe todas aquelas características originais do produto que foi comercializado com o produtor, sai da indústria corretamente, embalado, certinho, e no meio do trajeto ele sofre essa alteração por o motorista estar mancomunado com uma quadrilha de adulteração de fertilizantes. Então nós vimos muito desse caso e o produto saiu ofertado, obviamente, com valores bastante inferiores. E em alguns outros casos, não. Alguns outros casos o produtor pagou certinho, nem a indústria ficou sabendo e nem o produtor ficou sabendo, porque o conluio era entre motorista e a quadrilha. Então, para a indústria, ela estava expedindo um produto correto, a indústria de fertilizantes, que realmente estava, e para o produtor também estava chegando o produto correto. E a adulteração ocorreu no meio do caminho. É uma organização criminosa muito bem estruturada, né? E no caso desse cloreto, que vem a brita no lugar do produto original, o produtor comprou o original, mas recebeu o falsificado.
o rótulo, a descrição, a embalagem vem certinha como a original. Em que momento que o produtor vai perceber que ele não é original? A hora que ele coloca na planta, por exemplo, ele vai perceber que é uma brita modificada, ou ele só vai perceber quando não surtir efeito nenhum? Olha, Joyce, aí é que eu queria chegar, foi muito bom você fazer essa pergunta. Às vezes o produtor está com tanta pressa que ele não percebe, que ele vai, abre, vai jogando, às vezes ele tem um original em casa e ele já tem um pré-estoque, né, na fazenda, e coloca esse adicional e vai trabalhando e vai colocando ali. O que eu queria chegar e falar com todos os produtores é: não deixem de amostrar e analisar os seus produtos, seja fertilizantes, seja defensivos. Ah, mas vou gastar 400, 500 reais numa análise. Gaste, porque é melhor você gastar. Não estou falando para você fazer a amostra de todos os bags de fertilizante ou de todos os lotes de defensivo que você recebe, mas faça uma amostra, faça por amostragem, tire análise e mande para um laboratório credenciado, um laboratório de confiança, e analise o seu produto. Às vezes nem o dono da revenda, da cooperativa, sabe o que está acontecendo, porque no meio do caminho pode ter havido isso. Compre os seus produtos de fontes confiáveis, não acredite em milagres. Milagres dessas questões de preço não existem. A gente sabe que o Brasil é um país extremamente oneroso na questão de impostos. A gente sabe muito bem que produtos aqui nos vizinhos, aqui Uruguai, Paraguai e Argentina, têm um custo muito inferior do que aqui no Brasil com os defensivos. Então, o que eu queria dizer para vocês, produtores rurais do nosso Brasil, analisem os seus produtos, seja fertilizante, seja defensivo, principalmente aqueles defensivos mais caros e aqueles fertilizantes. Você sabe, você recebe aí vários bags durante a safra, vai lá com o calador, fura um pouquinho de bag lá, manda analisar no laboratório, porque você vai ter a sua segurança. Se existiu essa adulteração no meio do caminho, você vai poder também dar ciência à indústria e ela também modificar o seu sistema de entregas para os proprietários rurais. E na parte de defensivos, né, Joyce? Nós vemos aí cada vez que a Polícia Civil, a Polícia Federal, às vezes, as polícias rodoviária federal estouram aí laboratórios clandestinos de defensivos, eles fazem tudo idêntico ao original. É muito difícil o produtor visualmente ele verificar que aquilo não é o produto original. O maior custo com defensivos, fertilizantes, como você colocou aqui. Sem a farmácia, sem o remédio, não se combate a doença e pragas, e sem o alimento, o fertilizante no caso, não cresce. E é o maior custo para o produtor ainda comprar falsificado, que absurdo, né, Frederico? Uma pesquisa da Polícia Federal, você falou aqui que vira e mexe, fazem grandes apreensões com base em defensivos apreendidos. Como já colocamos, na descrição contém os mesmos ingredientes, no entanto, os laudos periciais, aí foi comprovada a presença de drogas ilícitas, químicos e as consequências disso, né? Risco à saúde, ao meio ambiente, sem contar os danos à própria produção, porque, por exemplo, na primeira safra ele pode não perceber, mas na segunda ele pode até danificar o solo. Você imagina você jogar brita, né? Não virou em nada. O que você está falando aí são solventes, né, que são colocados às vezes nos produtos. Você tem dois tipos de falsificação, né, Joyce? Aquele produto que ele é adulterado, ou seja, você encontra o princípio ativo dentro daquela embalagem, porém numa proporção que não é aquela de fábrica, né, a original. Então aquele produto está diluído dentro do vasilhame. Então, na verdade, você, quando está aplicando aquele produto, você está aplicando uma subdose. Então, esse aí, se você levar para o laboratório, ele vai dar o princípio ativo. Porém,
as gramas por litro, o IA, quando a gente vê lá na bula, IA é ingrediente ativo. O IA vai ser menor do que aquilo que deveria ter saído da indústria. Esse é aquele adulterado. E você tem o totalmente falsificado, aonde não contém nada daquele ingrediente ativo dentro do defensivo. Então você vai tirar lá e você vai achar solventes, água, produtos que não fazem efeito nenhum sobre a cultura, nada, praticamente é zero aquilo que está colocado ali. E nós vimos aí, se eu não me engano, foi em 2023 ou 2024, teve uma grande operação da Polícia Civil de São Paulo na região de Franca, onde foi encontrada uma indústria clandestina com alto nível de falsificação de tecnologia, aonde o defensivo era totalmente falsificado, não tinha nada do ingrediente ativo. E também houveram outras apreensões, outros estouros de laboratórios clandestinos pela Polícia Federal, onde foi encontrada essa adulteração. Então eles pegam o vasilhame original, retiram lá 50%, 60% do produto original de maneira muito ardilosa, colocam de volta ali só enchimento, que a gente chama, ou seja, água ou outros solventes, e eles usam esse produto para fazer, vamos dizer, para o milagre da multiplicação. Então, um galão de 20 litros dá origem a muitos outros galões de 20 litros. Ou seja, o produto está ali, você está aplicando uma subdose e ele está vendendo pelo preço original. Às vezes até a gente compra algum produto, né, que estava acostumado a comprar para planta em casa, alguma coisa, eu acho, mas tem impressão que não está mais fazendo o efeito que fazia antes. Pode ser adulterado. Pode. E a gente vê, né, Joyce, muitas empresas deixando de produzir no Brasil por conta de custos Brasil, que a gente fala, energia, legislação trabalhista, etc., né? E isso motiva muito essas ofertas milagrosas, né? Aonde o fulano, vamos dizer assim, o produto custa R$100 o litro na revenda na cooperativa, aí o outro aparece dizendo que tem por 88, 85, aí o produtor fala assim, nossa, a diferença está grande, etc e tal, 15% faz muita diferença naquele volume que eu compro. Agora, aí você vai chegar lá, isso aí é um chamariz muito grande no Brasil, né? Você vai chegar lá, vai comprar esse produto de origem duvidosa, vai colocar na sua atividade, vai usar na sua atividade e descobrir depois que ou você usou subdose na melhor das hipóteses, ou se não, você não usou absolutamente nada. Então você gastou óleo diesel, você gastou dinheiro com aquele produto, às vezes gastou o funcionário ou o seu próprio trabalho e descobriu que você aplicou um monte de solvente ou até água na sua cultura. O custo elevado no Brasil para empreender, até boa parte devido aí à carga, né, tributária, os tributos muito altos, favorece o crime organizado. Frederico, muito obrigada pela sua participação aqui, uma excelente semana. Obrigado, Joyce. Mantenha-se conectado aqui na Força do Agro. Aqui no Porteira para Dentro você fica descobrindo como funciona a atividade rural para dentro das propriedades rurais.